Boa noite, pessoal. Vamos começar, então, hoje mais uma aula de inglês. Hoje é preparatória, né, para os cursos da EPICAR, ESA, EAR, Colégio Naval. Hoje a gente vai falar sobre o Simple Past e o Past Continuous. A gente está focando nos conceitos essenciais para dominar a comunicação em inglês. Por mais que vocês não estejam comprometidos com a fala, né, a comunicação oral, mas a comunicação escrita é, às vezes, até um pouco mais comprometedora, porque você tem que se valer de todo um vocabulário, da forma correta de usar os verbos, as preposições, enfim, as palavras nos lugares certos, para você poder se fazer entender e para você também compreender o que está sendo nas provas. Então, vamos lá. Hoje a gente vai focar no Simple Past, Past Continuous. Toda vez que a gente está falando de tempos verbais, eu quero que vocês se lembrem que a gente também deve falar de advérbios, né, que são marcadores de tempo. A gente pode usar também preposições, porque alguns verbos, eles pedem preposição, eles pedem complemento com preposição. Então, eu não coloquei aqui especificamente, que a gente vai falar sobre isso, mas sempre tem alguma informação acerca desses dois pontos também, tá? Advérbios e preposições. O que a gente pode falar sobre o Simple Past? A gente está levando em consideração uma ação já concluída, tá? Nós temos uma linha de tempo, né? E essa linha de tempo, a gente tem como referência sempre o tempo presente, o tempo que estamos usando a fala. E o Simple Past ele vai ser utilizado para fazer referência a um fato ou uma situação do passado em relação a esse momento da fala. Esse tempo vai corresponder ao nosso pretérito perfeito da língua portuguesa, né? Ou, às vezes, também o pretérito imperfeito. Ah, mas por que a gente usa um ou outro? Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender para que se usa o pretérito perfeito e para que se usa o pretérito imperfeito. Toda vez que você usa o pretérito perfeito, você está falando de ações já concluídas, pontuais no passado. Ok? Em relação ao presente, é uma ação que já está completa, está lá no passado. É só uma informação, digamos assim. Ela não está trazendo nenhuma mudança para o presente. Tá? Você não é esse o foco que você está dando quando você usa o pretérito perfeito. O foco é na informação em si, no tempo lá concluído, né? No tempo anterior ao tempo da fala. O pretérito imperfeito, quando ele é usado, ele está querendo dar uma noção de que algo acontecia no passado e parou de acontecer, tá? Então, esse algo pode ter sido substituído por alguma outra ação, foi interrompido e outra coisa tomou lugar. Enfim, não é exatamente uma ação concluída, é uma ação interrompida. É sobre isso. O que acontece em inglês é que a gente só tem um passado para falar sobre isso, é o simple past. Então, a gente vai ter que usar de outros argumentos, de outros artifícios, para a gente entender quando que vai usar numa tradução, né, numa interpretação, quando que a gente vai usar o pretérito perfeito ou o imperfeito. E ao longo dessa aula, o que eu pretendo é mostrar para vocês algumas situações para que vocês fiquem bem à vontade na hora de fazer essa diferença, tá? Entre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. A ideia, então, a ser expressa começou e terminou no passado. Ela não influencia o presente, não tem relação com o futuro, apenas situa um fato em um tempo determinado que é anterior ao momento da nossa fala. E assim como no presente, o Simple Past também é realizado com o uso de algumas expressões temporais, advérbios ou locuções adverbiais, como essas que seguem. Mais uma observação. O que são advérbios ou qual a diferença entre advérbio e locução adverbial? Advérbio é uma palavra só. Então, eu tenho ali yesterday, é uma palavra só. Aquilo ali eu chamo de advérbio, tá? É um advérbio de tempo.
Quando eu tenho a expressão the day before yesterday, que para nós é uma palavra só, que é anteontem, né, que é o dia antes de ontem, isso contém mais de uma palavra, eu chamo de locução, tá? Isso é a mesma coisa em português, inglês, qualquer outro idioma, é só para vocês entenderem a nomenclatura, o que é advérbio, o que é uma locução com valor de advérbio, ou seja, uma locução adverbial. Então, nós temos essas aqui, ó, yesterday, the day before yesterday, last night, last year, last month, last week. Todas as vezes que a gente tem a palavra last, que sozinha significa último, vai ter a conotação de passado. Então, last night, ontem à noite, ou à noite passada. Last year, ano passado. Last month, mês passado. Last week, semana passada. E a gente tem a palavra ago, que significa atrás, um tempo atrás. Aí sempre você vai ter algum tempo relacionado a essa palavra ago. A gente tem ali, ó, a year ago, um ano atrás. E aqui eu quero lembrar vocês, quando a gente estava falando lá no iniciozinho, que a gente falou de artigo indefinido, que são os artigos aqui a gente tem e seria and, se tivesse diante de uma palavra que inicia com som de vogal, e na tradução eu tenho aqui né? Por quê? Lembrando que isso é uma marca de singular. And é marca de singular, significa um mesmo, tá bom? Só que não o numeral propriamente dito, e sim o artigo indefinido. Olha o que eu preparei aqui para vocês, bem legal mesmo, para vocês poderem ter um mapa mental, né? Eu sempre encorajo muito vocês a produzirem mapas mentais ou procurarem na internet, né? Caso vocês não se sintam ainda confortáveis para produzirem os seus próprios, mas façam mapas mentais, porque isso ajuda muito na consolidação do seu aprendizado, né? Eu já orientei antes que é sempre bom você olhar a matéria que você deu no dia anterior, você olha uma vez, dali a 3 dias, dali a 7 dias, 2 semanas, um mês, para você ter essa matéria bem consolidada. Mas a partir desse momento, em algum momento, você faz um mapa mental e deixa em algum lugar que seja visível para você. Na parede do seu quarto, na porta da geladeira, no espelho do banheiro, onde você achar melhor, onde você passa um bom tempo, tá? Se você tiver com vício de assistir televisão, coloca na tela da televisão, que aí você vai olhar para aquilo ali e vai lembrar que agora não é o tempo de você passar muito tempo na televisão, tá bom? A gente tem aqui, ó, past and present. É lógico que a gente poderia ter uma linha de tempo mais completa, que não é só passado e presente, a gente precisa do futuro também. Mas como até então nós só vimos o presente, vamos fazer essa comparação entre os dois. O tempo se move em uma única direção, tá? Então, ele começa aqui e ele vai sempre para frente. Podemos falar sobre ações que já aconteceram, ou seja, que estão no passado, porque qual é a minha referência? Minha referência está aqui, ó, no meio, esse now. Now significa agora, tá? É o tempo presente. E ações que estão acontecendo agora ou que acontecem com regularidade. Acontecem como hábito, como rotina, e por isso eu vou usar, para isso, né, eu vou usar também o present, né, o simple present. E aqui eu tenho alguns marcadores de tempo para o passado. Eu vou ter aqui, ó, yesterday, last week, ou então last year. Vou ter também ago. E ago é só uma referência, antes de agora. Eu sempre vou precisar de um tempo, né? Então, eu posso falar que eu estava trabalhando até 2 hours ago, até 2 horas atrás. Eu sempre vou ter um tempo determinado junto com ago. Enquanto que quando eu tenho last week, last year, vai me dizer que não está aparecendo para ninguém, gente. Eu estou falando e ninguém está vendo? O slide não. Ah, meu Deus! Desculpa, gente. Eu de novo dei aquele vacilo de não passar para vocês. Olha.
A gente tem que cancelar essa gravação, começar tudo de novo. Agora vocês estão vendo? Agora dá para ver. Ai, gente, Agora foi, professora. ainda bem que sempre tem um cristão praticante que vai lá e fala assim. Ai, ai, sempre tem alguém que fala para mim, ó, não está aparecendo, desculpa, tá, gente? Na próxima aula, vamos combinar que alguém vai falar, professora, não esquece de botar aí para apresentar para todo mundo, porque eu esqueço, gente, eu começo nessa empolgação de começar a falar sobre o assunto, e aí eu esqueço. Mas então, agora vocês estão vendo o slide aí, né, com esse mapa mental. E aí foi bom também esse probleminha acontecer, porque vocês estavam tendo toda a teoria e, de repente, acompanhando só no celular e tal. Mas vocês estão vendo que quando vocês têm a teoria e esse mapa mental, assim, bem na sua frente, não fica bem mais fácil para você gravar? Não é bem mais factível de você manter isso na sua mente, né? Isso é bem legal. Ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Aí a gente vai ter aqui o passado, past, ações que começaram e terminaram no passado. É bem importante a gente lembrar disso, gente, porque existem outros tipos de passado, outros tipos de presente. Em inglês, a gente tem outros tempos, né, que dão uma noção diferente de como a gente usa os nossos tempos verbais. E esse passado simples é bem simples mesmo, está lá no passado, entendeu? Começou e terminou lá, no passado. Usamos com frequência yesterday, last week, ago, in 2010, when I was young. Ou seja, todas essas expressões e palavras, elas são com tempo marcado. O simple past é bem isso, ele é um tempo marcado. Isso tem que ficar bem forte, assim, para vocês, que ele é um tempo marcado, tá? Deixa eu colocar aqui o chat. Tá. Ok. E no presente, ações que estão acontecendo agora ou hábitos, rotinas. Lembrando que quando a gente falou, quando eu falo assim, ações que estão acontecendo agora, não significa exatamente que seja no momento da fala, porque para ser aquela do momento da fala, ou então aquelas que estão em progressão, a gente vai usar o present continuous ou present progressive, né? São dois nomes para o mesmo tempo verbal. A gente vai passar por isso também com o past. Usamos com frequência now, today, every day, usually, often, always, at the moment. Tá? Então, essas são expressões ou são advérbios, todos são marcadores temporais. O importante é que vocês se lembrem disso, são marcadores temporais. Tá? E é muito importante isso, porque isso reforça a sua mensagem, tá bom? E é a mesma carga semântica que a gente tem na nossa língua também. Então, a gente pode reconhecer o tempo verbal pela terminação verbal, pela conjugação dele? Sim, podemos. Mas quando você quer enfatizar, ou quando você quer esclarecer, quer deixar bem claro realmente na sua mensagem, quando que aquilo aconteceu, ou com que frequência que acontece, aí você usa essas palavras, essas expressões que são estratégicas para te dar essa informação, entendeu? Para você ter essa disponibilidade de informação. Na verdade, são ferramentas que estão ao seu dispor. Vamos lá para a formação do simple past, com verbos regulares e irregulares. Com os verbos regulares, a gente deve acrescentar, essa é a regra geral, a gente acrescenta ed. Então, na maioria dos verbos, a única coisa que eu vou colocar é esse sufixo ed lá no final, e aquilo ali já mostra que o verbo está no simple past. Isso vai aparecer ao final do verbo principal, sem o to. Lembrando que o to a gente só deve usar quando a gente está usando o verbo no infinitivo, tá?
Fora isso, ele vai estar conjugado, ele deve ter um sujeito na frente, sempre deve ter um sujeito na frente, para ficar bem claro. E, no geral, a gente usa, então, ED. Eu tenho aqui o exemplo, ó, to ask, asked. To change. Aí, olha só, a gente pode acrescentar também só um Dzinho no final. Por quê? Porque o verbo já terminou com E. Você não tem que acrescentar ED, não tem necessidade da gente colocar 2 Es, porque não vai fazer nenhuma diferença fonológica. Tá? As duas letras, elas só acontecem, não acontecem só por acontecer. Quando elas acontecem juntas, elas determinam uma mudança fonológica. Então, aqui eu tenho change, changed, changed, entendeu? Fica esse meio I. Se eu fizesse os 2 Es juntinhos, teria que ser um I, bem marcado, tá? E isso aqui não é... Então, a gente não vai alongar esse assunto agora. Mas é só para você entender. Terminou em E, você acrescenta só o D, não precisa acrescentar mais nada. E aqui a gente vai ver de novo aquele IED. Quando que eu vou colocar o IED? Quando eu tenho aqui, ó, olha o verbo que eu escolhi, to cry. Qual é a regra que a gente já viu lá no present continuous, onde a gente, pela primeira vez, viu a inserção de um sufixo, que é o ING. Quando o verbo termina em Y, precedido de consoante, o que eu faço? Eu elimino o Y e acrescento o sufixo. Nesse caso aqui, é IED. Eu tiro o Y e acrescento IED. Então, a gente tem aqui, ó, geral, plus ED, walk, walked. Terminados em E, você só acrescenta D, love, loved. Terminados em consoante mais Y, retira o Y e acrescenta IED. Study, studied. Olha que aqui eu ainda coloquei um outro verbo, aqui ó, embaixo do cry, aqui ó, eu coloquei o verbo to play. Por quê? Para ficar bem claro, gente, que essa regra só se aplica quando o verbo termina em consoante mais Y. Se eu tenho vogal mais Y, ele volta para a regra geral, e regra geral é só acrescentar ED. Então, eu vou ter to play, played. E, por último, eu coloquei aquele CVC. Lembra que é do final para o início? Consoante, vogal, consoante. Isso vai servir para sempre, gente. Vocês vão ver. Já viram isso lá no Present Continuous? Estão vendo aqui na formação do Simple Past. Vocês vão ver em outras ocasiões. Colocou o sufixo, a regra é essa, tá? Em todas as palavras. Então, você vai dobrar a última consoante e acrescentar ED. Eu tenho aqui o verbo stop, e eu tenho, ó, consoante P, vogal O, consoante T. Consoante, vogal, consoante. Eu dobro a última consoante, no caso P. E acrescento ED. Stopped. Ok? Beleza? Verbos irregulares. Olha que notícia péssima. E notícia que já é mais trabalhosa. É necessário memorizar. Por quê? Porque não existe regra, gente. Se é irregular é porque não existe regra. Não existe um padrão de conjugação. Você pode até ter alguns grupinhos de padrão. E aí, mas de qualquer jeito, você tem que memorizar quais são aqueles grupos, qual é o padrão daquele grupo, etc. Enfim, você tem que memorizar. Para memorizar, volto a dizer para vocês, você deve fazer uma técnica, é você criar frases com seu próprio vocabulário, né? Com a sua própria ideia, porque aí fica uma coisa mais pessoal e você costuma gravar melhor. Faz mapas mentais com esses grupos. Eu descobri o padrão. Esse aqui é assim, esse aqui é desse jeito. Aí você mesmo faz descobre qual é o padrão, você faz seu mapa mental, também fica legal. Aqui, ó, eu tenho, ó, to be, que é was e were. To do, to give, to have. Esses aqui, ó, esse to be, to do, to have e to do. To do não tá aqui. To be, to do, isso. E to have. São 3 verbos que funcionam também como verbos auxiliares. Pronto. Você já tem um grupinho formado. Aí você cria ali um grupinho e coloca as formas dele. Aí você tem alguns verbos que eles não mudam do presente para o passado. Aqui, ó, to run,
Na outra você tem to cut, que é cut também. Não está aqui mais o verbo to put, também é put. Então, tem alguns verbos que eles não mudam. É um outro grupinho que você pode formar fazendo um mapa mental. Ok? Você pode também colocar um grupinho só com os verbos sensitivos, né? Dos nossos sentidos, ouvir. Não sei se são todos irregulares, não são, não. Falar não é. Enfim, mas tem o dizer, tem o contar, que também está no grupo da fala. Enfim, o que é preciso? É preciso que você crie o seu modo de memorização, tá? Porque numa aula assim, corrida, não tem como eu te dar mais estratégias do que essas que eu estou falando para vocês, para que vocês se encontrem. Quando vocês encontrarem o seu próprio jeito de estudar, essas dicas minhas vão ser só realmente um plus, porque a chave está com vocês. E os verbos irregulares não tem jeito, a gente tem que memorizar mesmo. Outra dica, que vocês já devem saber, inclusive, né, porque já estudaram inglês na escola. Então, nas escolas, a gente normalmente dá para os alunos, né, a lista de verbos irregulares, mas se você não tiver, é só colocar no Google lista de verbos irregulares em inglês. Ele vai te dar a lista total, com a forma básica, com o simple past, o past perfect, que é um tempo que a gente vai ver mais à frente, tá? E isso aí já vai ser de grande ajuda para vocês. Já é uma coisa que vocês devem buscar agora, tá, gente? Não fica esperando para mais lá na frente olhar isso, não. Já busca de uma vez. E já vai olhando. As formas negativa e interrogativa, a gente tem que usar o auxiliar did. Lembra que lá no simple present, a gente usou o verbo to do. E aí a gente usava duas formas, era do ou does. Porque lá no simple present a gente tem essa característica de ter que acrescentar S ou ES na terceira pessoa do singular. Por isso a gente tem do ou does. No simple past não tem essa diferença, tá, gente? É o mesmo para todas as pessoas. Que bom. Menos uma coisa para você ter que gravar, né? É só um auxiliar, é o auxiliar did. A forma negativa do simple past é construída com o uso da forma verbal did mais a palavra not para todos os pronomes pessoais e para verbos regulares e irregulares. Então, olha que beleza. Não tem muita mudança, né? Você só precisa ficar antenada, né, para essa formulazinha. Sujeito mais did not mais o verbo base. Por que a gente tem que deixar bem claro que é o verbo base? Gente, desde o início eu tenho falado para vocês da lógica, né, da língua inglesa. E pela lógica, no inglês, cada palavra tem uma função. Então, eu tenho o did, que indica que o verbo está no passado. No simple past, né? Qualquer passado. Ele está no simple past. Quando eu tenho esse verbo aqui, pronto. Eu não preciso que o verbo principal me dê a mesma informação que ele me deu numa frase, numa sentença afirmativa, tá? Vamos olhar aqui, ó. I did not work last week. Se eu fosse colocar isso numa frase afirmativa, eu teria falado I worked last week. I worked last week. She did not study. She studied. She studied. Mas a partir do momento que eu tenho did para dizer que o verbo principal está no passado, eu não preciso mais que o verbo principal assuma esse papel. Ele volta para a forma básica dele. E sem contar que o auxiliar também tem essa prerrogativa de receber com ele a palavra not, que é o que traz a negação para toda a sentença. Tanto que quando eu quiser fazer a contração, vai ser com o did que eu vou trabalhar, não vai ser com o verbo principal, tá? They did not come to the class. Assim como ocorre nas negativas, as interrogativas também utilizam o auxiliar did no simple past. É importante salientar que nas interrogativas os verbos auxiliares vêm à frente da sentença.
que permanece com o padrão SVO. Nem sempre, gente, esse O vai aparecer, mas com certeza tem que ter SV, o sujeito e o verbo. Às vezes o verbo não vai pedir um complemento. Aqui é o O como objeto. Um objeto é um complemento direto do verbo. E nem sempre você vai precisar apresentar um objeto direto do verbo. Às vezes você vai apresentar apenas uma circunstância. No caso do simple past, é muito comum que a gente apresente apenas a circunstância, tá? Did you travel? Eu poderia parar aqui, e aqui eu tenho did, que é o auxiliar, eu tenho o sujeito, e aqui no you, e eu tenho travel, que é o verbo principal, tá? Esse last holiday, na verdade, não é um objeto, não é um complemento do verbo. Ele só é ele não é um objeto do verbo, ele é um complemento mais situacional. Por quê? Porque ele é um marcador temporal, tá bom? Então, did he watch that movie? Nesse caso aqui, o that movie, aí sim, aqui eu já tenho um objeto do verbo principal, ok? Aqui eu tenho o verbo watch, é assistir. Quem assiste, assiste a alguma coisa, né? Então, ele está pedindo realmente um complemento, tá? Davi Pereira, né, que está travando. Ninguém reclamou até agora, não, Davi. Mas eu creio, assim, que mesmo que esteja travando agora por sinal de internet, depois a aula fica gravada, né? Aí você vai poder assistir de novo. E eu espero que a gravação fique bem clara, para depois você poder estudar sozinho e levar numa boa. Mas qualquer coisa, em momentos posteriores, a gente pode voltar, tá bom? E perguntar. Vamos lá. Short answers são as respostas curtas. Isso aqui a gente também precisa ter assim, meio que na massa do sangue. Por quê? Porque a comunicação ela é sempre muito básica, né? A gente sempre precisa que ela seja dinâmica. Então, eu coloquei vários modelinhos aqui para vocês se lembrarem, que é mais ou menos o modelo que a gente viu já lá no Simple Present. Quando a gente tem short answer, a gente, na verdade, utiliza o auxiliar para fazer essa short answer. No caso do verbo to be, como ele é o bam, ele não precisa de auxiliar, ou às vezes ele é auxiliar dele mesmo, né? Eu não preciso aqui, olha aqui, eu não preciso de auxiliar aqui. Was he happy? Ele estava feliz? Ou ele era feliz? Was he happy? Eu não preciso de nenhum auxiliar, eu pego o próprio verbo to be, já coloco ele no passado, e aí eu faço todas as transformações, como se ele fosse o auxiliar, porque ele é todo poderoso, ele pode, tá? Então, na hora de responder, eu vou usar só o verbo to be. Quando eu falo yes, he was, eu estou confirmando com esse he was, eu estou confirmando o yes, que eu já dei primeiro, né? Então, eu já dei uma resposta afirmativa, e aí eu repito o sujeito sobre quem a gente está perguntando, né? E esse verbo, ele, na verdade, ele encerra nele todo o sentido da frase. Se eu tivesse perguntado, was he happy when he lived in Brasília? Ele era feliz quando ele morava lá em Brasília? Eu poderia responder, yes, he was. E quando eu falo he was... Professora, Oi. me desculpa a demora, que eu não estava em casa. Aí eu cheguei agora há pouco. Nada. Seja bem-vinda. Tá tudo Obrigada. bem. Então, eu poderia ter feito uma pergunta assim, enorme, ok? Com várias informações. Quando eu vou usar uma short answer como essa, yes, he was. Então, com yes eu já respondi, né? O que a pessoa queria saber, que é sim ou não. E nesse verbo, eu estou encerrando tudo o que foi falado. É como se eu tivesse falado, yes, he was happy when he lived in Brasília. Tá? Eu estou repetindo tudo, mas eu não preciso repetir tudo. Basta eu falar o verbo auxiliar, que nesse caso aqui ele é auxiliar e principal, tá? Ou então eu vou falar no, he was not,
ou então no, he wasn't. Vejam que entre parênteses a gente coloca a forma contraída, que é inclusive a mais usada, tá? No, he wasn't. Were they at work? Eles estavam no trabalho? Eles estavam no trabalho? Sim. Yes, they were. No, they were not. They weren't. Isso aqui, gente, é uma resposta muito gramatical, tá? Se ficar bugando a cabeça de vocês, assim, em relação ao que a gente vê na comunicação real, de filme, de quadrinho, essas coisas, não entra nessa, gente. Aqui a gente está vendo gramática, tá? Então, é lógico que na comunicação real você vai falar yep, nope, e pronto. Não é nem yes, no. É assim mesmo. Yep, nope. Ok? Então, não entra nessa. Lembra sempre que essas informações que eu estou dando para vocês são informações gramaticais, são extremamente assim voltadas para o objetivo de vocês, que é fazerem uma prova com conforto e serem aprovados e bem aprovados, ok? Did you enjoy the movie? Presta atenção que aqui, agora eu já tenho um sujeito, eu já tenho verbo, já tenho um complemento do verbo, e eu tenho o verbo auxiliar aqui na frente, ele vem na frente porque já é uma característica das sentenças interrogativas em inglês, ele tem que vir à frente. Mas ele vem mostrando que o verbo principal está no simple past, ok? E a gente tem que prestar atenção em como responder, ó. Did you enjoy? You não é de segunda pessoa, então é como se alguém estivesse perguntando para mim, eu tenho que responder eu, né? Yes, I did, or no, I did not. No, I didn't. Did you buy a new car? Olha aqui, olha o que eu fiz aqui para vocês prestarem atenção. Did you enjoy the movie? Yes, I did. Did you buy a new car? Yes, we did. Por que eu fiz isso aqui, gente? Para vocês não esquecerem que o you só pode ser revelado se é singular ou plural por outras palavras do contexto. Aqui, por exemplo, eu sei, quando eu respondi yes, I did, aí eu sei que aquele you está fazendo uma pergunta para uma pessoa só. Agora, nesse segundo aqui, que está yes, we did, aí pronto, eu deixei claro que a pergunta não foi para uma pessoa só. Foi para uma pessoa junto comigo. Eu e mais uma pessoa. Tem que ter eu no meio, né? E mais uma pessoa. Yes, we did. Did they study English? Yes, they did. Or no, they didn't. Tudo certo até agora, gente? Beleza? Vamos lá. Vamos ver, então, verbs in context, os verbos no contexto. A gente tem um texto aqui, ó. She studied a lot last week. She worked during the day and studied at night. Now she is preparing for a test. Olha que aqui, gente, eu dei algumas dicas para você conseguir fazer essa tradução. Qual é o primeiro passo? Procure o verbo na sentença. E, em seguida, perceba quem é o sujeito. E não é muito difícil, porque o sujeito tem que estar antes do verbo, tá? Então, eu vou traduzir isso palavra por palavra. Não, mas se você começar a fazer algumas traduções, e você já sabendo de algumas regrinhas, tem umas coisas que vão facilitar. Então, aqui, quem vai ser o verbo aqui? Ó? She studied a lot last week. Eu tenho aqui, ó, uma palavra que terminou em ed. E essa palavra veio logo depois de um pronome que a gente já viu que faz papel de sujeito, tá? Então, eu tenho she studied, verbo. Aqui eu tenho sujeito. O segundo passo é procure por palavras e expressões temporais. A gente acabou de ver agorinha, ó, last week, ok? Estou respondendo de uma vez porque é muita informação para quem está passando um slide atrás do outro. Eu estou, assim, presumindo que nem todo mundo saiba exatamente, não vai lembrar, né, essas informações. Então, aí eu já estou mostrando para vocês. Então, a gente aqui, ó, já tem sujeito, verbo e temos uma marcação temporal. O verbo está marcado com o finalzinho do simple past, então agora é só saber o que significa esse verbo. O verbo study
que significa isso? É o verbo estudar, né? Então, ela estudou, eu tenho aqui essa expressão a lot, a gente até já viu, mas para quem não se lembra, significa muito, né? Ela estudou muito last week, semana passada. She worked. Mais uma vez eu tenho um verbo aqui, ó. Eu tenho uma palavrinha que termina em ed e eu tenho um sujeito aqui na frente. Eu tenho um pronome na frente e esse pronome faz papel de sujeito. Beleza, she worked. Ela trabalhou. E aqui eu tenho agora uma outra expressão. During the day. Durante o dia. And studied at night. Oh, Deise, mas aí eu tenho aqui o verbo studied de novo e eu não tenho nenhum pronome na frente. Por que eu não tenho um pronome na frente? Porque aqui, ó, eu tenho uma conjunção, essa conjunção e. Esse and significa e. Ou seja, as duas ações correspondem ao mesmo sujeito. O sujeito já está expresso aqui na primeira oração, ó. She worked during the day. And she studied at night. At night é mais um marcador temporal, que significa à noite, ok? Então, ela trabalhou durante o dia e estudou à noite. Now, lembra que é o nosso tempo, a nossa referência temporal é essa de agora? Agora, now. Por que eu falo que é referência? Porque quando eu vou situar qualquer ação, qualquer fato no tempo, vai ser em relação a esse presente. Então, se é alguma coisa que não aconteceu ainda, eu vou jogar para o futuro. Se é alguma coisa que já aconteceu, eu vou levar para o passado. Vou olhar lá para o passado. Por quê? Porque a minha referência é essa. Now. Now, agora, she is preparing for a test. Então, aí eu vejo, pelo tempo verbal que foi usado, que esse now, ele só está reforçando a mensagem. Por que ele está reforçando? E posicionando, né? Porque até então eu estava falando do passado o tempo todo. Aí, de repente, eu jogo uma situação no present continuous, não vai dar nem para entender, né? Realmente a gente tem que fazer uma transição. Esse marcador temporal, ele também serviu para isso, para fazer a transição entre situações do passado e o que está acontecendo agora no presente, que é she is preparing for a test. Ela está se preparando para um teste. E aí eu quero que vocês se lembrem de que nem sempre todas as informações acima estarão aparentes. Lembra aquilo que eu falei? Nem sempre vai ter um objeto do verbo, nem sempre a gente vai ter um marcador temporal, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Se tiver, tanto melhor, que a gente fica assim, com a situação bem clara. Mas se não tiver, sempre tem que ter sujeito e verbo, senão não tem oração. Ok? Certinho até aí? Ué, gente, que coisa estranha. Eu achei que eu já tivesse salvado isso aqui. Tirar isso aqui, porque eu salvei no outro, mas, pelo jeito... Nós podemos resumir a estrutura das orações afirmativas, negativas e interrogativas da seguinte forma. Então, aqui eu tenho um verbo com... Ai, gente, fiz errado, ó. Doida que eu sou. Como que eu vou saber qual é o verbo principal? O verbo principal eu vou ver se eu não conhecer o verbo, a forma básica dele, né? Se eu não conhecer a forma do passado, do simple past, eu conheço a forma básica a partir da negativa e da interrogativa. Por quê? Porque na interrogativa e na negativa o verbo volta para a forma base dele, né? Então, eu tenho aqui, ó, I spoke, I did not, ou então I didn't speak. Aí eu já sei que o verbo é speak. É um verbo regular ou irregular? É um verbo irregular, né? Já deu para perceber pela afirmativa. Ele não terminou com ED, não terminou com D, com IED, nada disso. Ele tem uma outra forma verbal. E aí, quando ele está na afirmativa, é só usar o sujeito e o verbo, tranquilo. Quando estiver na interrogativa, sujeito, did not ou didn't, mais a forma básica.
Interrogativa, did, sujeito, mais básica. E o restante, se for necessário, né? E ponto de interrogação. Gente, pontuação é muito importante nas provas, tá? Se tiver que responder alguma coisa de forma cursiva, não esqueçam essa parte, por favor. Ok, vamos lá. O verbo to be é o único que dispensa. Eu sei que eu já falei disso, mas eu achei legal colocar um quadro aqui para vocês não esquecerem que o verbo to be é o único que dispensa o uso do auxiliar did na formação das orações negativas e interrogativas. Observe. Então, aqui, ó, eu tenho a afirmativa was, vai ser para a primeira pessoa do singular e a terceira pessoa do singular. He, she, it. Todas as outras pessoas a gente vai formar com were. Aí já mudou, gente, ó, já diminuiu uma pessoa, porque lá no presente, no simple present, a gente tem I am, he, she, it, is, e todas as outras pessoas are. A gente tem 3 formas verbais. E aqui no simple past a gente só tem 2, que é o was e o were. O was vai servir para a primeira e terceira do singular. Isso é bom também a gente saber, né? Que o was é singular. A gente tem o were ali na segunda pessoa do singular, só porque ele é igual à segunda pessoa do plural, tá? Porque senão seria singular e plural e estava, ó, certinho. Mas como a gente tem a segunda pessoa igual, né? Então, repete a forma verbal também. No caso da negativa e a interrogativa, lembra que eu falei para vocês? Gente, o verbo to be, ele é o bam, bam, bam. Ele não precisa de auxiliar, ele é verbo principal, ele é verbo auxiliar, ele é auxiliar dele mesmo, ele é o bam, bam, bam. Tanto que eu sempre falo, quando as pessoas reclamam, eu tenho que ver o verbo to be de novo. Gente, aprende o verbo to be que você vai aprender, assim, 70% da língua inglesa. Por quê? Porque você vai aprender o funcionamento da língua. Quando você aprende o funcionamento da língua, vai embora. Você só tem que criar mesmo vocabulário, só isso, tá? Então, é tranquilinho assim. Oba! Chegamos nas questões de concurso. Todo mundo preparado? Ready for questões de concurso? Primeira é da ESA, uma questão adaptada, tá? Mark the option that correctly completes the sentence below. Eu espero que vocês já estejam, assim, mais ou menos familiarizados com algumas palavras e que vocês também tenham a malícia de olhar para as palavras que são cognatas, tá? Que são aquelas palavras que são bem parecidas, que a gente olha assim, acha que é aquilo e é aquilo mesmo, a tradução, tá? O significado. Para vocês entenderem como é que a gente faz, o que a gente tem que fazer, tá bom? Vamos lá. My parents were thinking about when they to Canada. A gente tem que olhar, a gente tem aqui, ó, 5 formas verbais, e a gente tem que entender qual é a forma verbal que mais se adequa ali. E aqui a gente viu o quê? A gente tem, ó, moves. Essa terminação aqui é uma terminação... Vocês querem fazer primeiro? Alguém quer responder aí, para eu não dar a resposta assim logo de cara? Às vezes alguém quer arriscar. Levanta a mãozinha aí, se quiser. Se não quiser, que aí eu continuo aqui a gravação. Olha lá, ó. Eduardo, Cauã, os participantes maiores dessa aula, sim. Letra C, exatamente. Cauã não precisa chutar, é essa mesmo. Para você lembrar que, né? Clara, muito bem, Clara, beleza. Move, isso por conta do ED no final, exatamente. Depois vocês vão ver mais uma situação, porque aqui a gente tem, ó, uma formação verbal que a gente não viu ainda hoje, mas vamos ver. Mas que já dá para você ter uma ideia. Ó, were thinking. É a mesma regra, gente, é a mesma fórmula que a gente teve no present continuous. Tá bom, calma. Mas é a mesma fórmula. A gente tem ali o verbo to be no passado, no simple past, were, né? My parents were. É a mesma coisa de eu usar o terceira pessoa do plural, né? They were. E o verbo to think,
que é pensar, to think, acrescido do ing. Por quê? Porque eu tenho uma ação progressiva. E aí, pensem assim, ó, que isso aqui seria uma prova que é uma questão que já caiu na prova. Então, a pessoa já viu esse assunto. Se a pessoa já viu esse assunto, ela vai poder se lembrar que quando uma das situações a gente usar o present continuous é quando a gente está fazendo uma relação com uma outra ação do passado, e essa outra ação é um fato fixo. Ele está determinado num tempo determinado. E para um tempo determinado, eu tenho que usar o quê? O simple past, que termina com ed. Aqui, ó, eu tenho a forma básica do verbo move. Aqui eu tenho o verbo no infinitivo, a letra D é o verbo no infinitivo, to move. Aqui eu tenho moving, que é o gerúndio, né? É o gerúndio, mas é uma forma nominal com força de verbo. E aqui eu tenho movies, que é simple present, o único que poderia ser realmente a letra C, ok? Congratulations for everybody. Para todos vocês que tentaram, e mesmo os que não responderam, mas que chutaram aí, que tentaram na cabeça, beleza. Agora a gente tem uma prova da EAM, de 2021, é da Marinha. Which option completes the text below correctly? Opção completa o texto corretamente, e aqui eu tenho várias opções. Então, quando a gente tem uma questão assim, tem que lembrar que cada opção dessa aqui tem que completar corretamente todas as lacunas, tá? Bom, a gente tem aqui, ó, Jack is, he lives, but he come. Quando a gente tem esse come, aqui já quebrou. Vamos supor que no meio tá, a gente está aqui falando sobre simple past, ok? Mas eu peguei uma questão de concurso. Podia ser que essa questão de concurso, ela fosse, ela especificamente não estivesse falando de simple past, mas fosse uma questão de simple present no meio de outras questões, que na prova não vai ser igual a gente está fazendo aqui. Uma hora só de simple present, outra hora de present continuous. Os tempos verbais vão estar misturados, tá? É lógico que vocês vão chegar lá, porque agora eu estou caprichando aqui. Mas vamos supor que isso aqui na prova. Quando eu tenho essa forma verbal aqui, esse é o verbo come, ele está na forma base dele. Mas o sujeito é terceira pessoa do singular. A forma base, a terceira pessoa do singular no simple present, que é o que está acontecendo desde o início aqui, ó, is, lives and is, todos três estão no simple present. O come teria que ter um Szinho no final. O find, a mesma coisa. O have está errado, que é outra forma verbal, porque esse verbo é irregular. E o fall também está faltando S. Então, essa letra A está toda errada. Jack wore. Não, está errado. Aí já começou errado. Wore. Porque o wore é só para o plural ou então a segunda pessoa do singular. Jack eu poderia substituir por he, como acontece aqui na segunda sentença. Então, o he é was. Só pode ser letra C ou letra D. Aí eu tenho was, lived, aqui também lived. Was também. Came e come. Pronto, matamos aqui, ó. Sabe por que nós matamos aqui? Porque aqui, ó, eu tenho come, que é a forma básica do verbo vir, e ele está no presente, a forma básica. Só que esse verbo aqui é um verbo irregular. A forma dele no simple past é came. Tá? Aqui tem outro, found e founded. Aqui não está completamente errado, não, tá, gente? Tá errado, sim. Claro que está errado, sorry. Found é o passado do verbo to find, que é encontrar, que é o que diz, que é o que tem a ver com esse texto. E aqui, esse founded, ele também não está errado, mas é porque a gente tem o verbo to found, que é fundar. Aí, o verbo to found, ele é regular, e a gente só acrescenta ed no final. O verbo to find, que é F-I-N-D, que é como ele aparece aqui, ó, na letra B, ó, to find. Esse aqui é o verbo encontrar, e o passado dele é found, como está aqui na letra C.
Aí a gente tem aqui had, né, que é o passado do verbo to have, tá normal. E fell, que é o passado do verbo to fall. É uma expressão, tá, gente? Fall in love. Fall in love é apaixonar-se. E aí, no passado, é fell in love. Esse que apareceu aqui no final, lembra que eu falei que quando a gente junta dois S, muda a fonologia? Muda o jeito de pronunciar? A fonética é outra. Então, na letra C, eu pronuncio fell, e na letra E, eu pronuncio feel. São duas fonéticas. Tá mais correto pelo lived também? Sim, lived é a forma do passado. Exatamente. Lives é presente simples, é o simple present, tá? Esse lived é a forma do passado do verbo to live. Então, a gente tem aqui a letra C de novo, tá? Letra C na número 1, letra C na número 2 também. Mais uma questão de concurso, da EAR, agora, de 2020. All verbs, todos os verbos abaixo, né? All verbs below, underlined in the text. O que significa underlined? Olha lá no texto o que aconteceu com os verbos, o que eles têm em comum, para você saber o que é underline. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui arrived, had, eu tenho woke, tenho come. O que aconteceu? Está tudo sublinhado. Exatamente. Eles estão, então, underlined significa sublinhados. All verbs below underlined in the text are in the simple past, except. Gente, olha, muita atenção quando aparecer esse tipo de questão, exceto, onde há erro, tá? Porque às vezes a gente está tão. A única onde não há erro é um tipo de enunciado que às vezes uma palavrinha deixa a gente meio. Se a gente não estiver muito atento, né, pode procurar a resposta errada, tá? Então, todos estão no simple past, except, só tem um que não está. E qual deles é? Não, não é, Eduardo. Também não é letra D. Esses aqui, vocês estão... Seria a letra C? Letra C. Letra C. A letra C, gente, é o mesmo verbo que apareceu aqui, ó. Pular. Apareceu aqui, ó. Na questão 2 também. Que é outra coisa que C de novo. Eu estava inspirada, né? Eu botei todo mundo no C. Mas não foi inspiração minha, não, porque eu peguei lá do site, né? Das escolas, então eles aqui colocaram, porque foi uma coincidência mesmo. Mas uma coisa legal para essa situação acontecer aqui, ó, esse verbo apareceu na questão 2, apareceu de novo aqui na questão 3, tá? Então, isso aí é uma coisa legal para vocês perceberem, gente. Isso, came é que seria correto, Marlon, seria came. É bom para vocês perceberem que, às vezes, uma questão dá resposta para outra, tá? Nesse caso aqui, é uma dica só, né? Então, tipo assim, você já percebeu que ali estava errado, beleza. Isso aí já te dá uma dica. Se você estiver bem atento, você não perde. Pô, já vi essa palavra antes. Vai lá e procura para você saber em que contexto ela estava, para você saber se ela te serve de informação nessa nova questão ou não, tá? Normalmente tem, gente, não tem, é muito difícil a gente conseguir fazer uma prova que uma questão não tem nenhuma ligação com a outra. É até bom que tenha, porque isso a gente vai testando também a atenção do aluno, né? Bora lá, vários passados, um só tempo, tá? Que é o past. Por que eu estou falando de vários passados? Por causa do que a gente está vendo hoje, por causa de algumas coisas que vocês vão ver na próxima aula, que também tem a ver com o passado, embora tenha nome de presente. Na próxima aula, se vocês estiverem aqui na próxima aula, vocês vão entender sobre o que eu estou falando, tá? Já dei um spoilerzinho bem pequenininho. O simple past é o quê? Usado para expressar situações que começaram e terminaram no passado, trata de ações concluídas. O verbo auxiliar did é usado somente nas formas negativa e interrogativa,
Pode ser traduzido pelo pretérito perfeito ou pretérito imperfeito indicativo da língua portuguesa. Exemplo, I spoke English with the Japanese guy. I spoke English with the Japanese guy. Eu falei em inglês com carinha japonês. Aí eu botei aí um pretérito perfeito, por quê? Eu só dei uma informação, eu só situei a informação lá no passado e o foco é na informação em si, tá? I spoke English when I was a child. Eu falava inglês quando eu era criança. Olha por que aí eu coloquei no pretérito imperfeito. O segundo exemplo pede o pretérito imperfeito na tradução por causa do contexto, que situa um fato dentro de outro na mesma narrativa do passado. Tá? No entanto, perceba que se você realmente quer trazer a situação do pretérito imperfeito, é mais comum que se use a expressão used to ou would. E aí a gente vai ver esses exemplos. Mas lembram que eu falei para vocês assim, que quando a gente usa o pretérito imperfeito, é porque normalmente uma situação foi interrompida? Então eu falei assim, I spoke English when I was a child. O que foi interrompido? Eu parei de falar inglês? Não, gente, eu deixei de ser criança. Então, aquilo ali, o fato de ser criança, foi interrompido por quê? Desculpa, tá, meu cachorro aqui. O fato de ser criança acabou aquele tempo, e ele foi se transformando em outros tempos. Aí, eu coloquei como uma ação interrompida, mas foi uma situação interrompida, ok? Por isso que a gente usa o pretérito imperfeito. Mas aí a gente tem essa expressão used to, que usava fazer alguma coisa, costumava fazer alguma coisa, ou would, que também tem esse sentido de costumar. I used to speak English when I was a child. Eu falava ou costumava falar inglês quando eu era criança. Vejam que aí, gente, tem o mesmo peso de eu falar I spoke English when I was a child. Ou então, I used to speak English when I was a child. O que eu fiz colocando esse used to? Eu deixei bem claro que eu quero usar pretérito imperfeito. Eu deixei bem claro que eu quero demonstrar que foi uma situação interrompida. Ok? Foi isso que eu fiz. Então, é aquilo que eu falei. O que eu desejo passar com a minha mensagem, eu vou usar as estratégias que eu tenho nas mãos. A estratégia que eu tenho aqui para passar para vocês que essa é uma situação interrompida no passado é usar a expressão used to. I used to speak English when I was a child. Aí vamos ver o outro exemplo. I would speak English every time my Irish cousins were in Brazil. Eu falava, ou eu costumava falar inglês sempre que meus primos irlandeses estavam no Brasil. O que acontece aqui? É como se eu estivesse contando uma narrativa. É como se eu estivesse falando de um hábito que ocorria lá na minha infância, tá? Então, eu não falei só não é só um fato isolado. Eu falei desse fato como um hábito, como uma coisa rotineira, mas lá no passado, mas dentro do passado, entendeu? Não é um hábito atual, que é o que a gente tinha visto no present continuous, né? Agora a gente vai ver usando esse would com o simple past, mas ele traz essa mesma carga de falar de um hábito lá do passado. E aí a gente usa o pretérito imperfeito, que é bastante usado em português, tem uma terminação marcada, né? Sempre termina a desinência, né? Modo temporal dele é VA, os verbos sempre terminam em VA ou IA, né? Dependendo da conjugação, mas em inglês a gente só tem o simple past para falar tanto de pretérito perfeito ou pretérito imperfeito. Então, se a gente quer dar uma mensagem mais clara, a gente tem que prestar atenção nessas estratégias. Vamos ao used to ou então would. Lembrando sempre, gente, que
Esses dois verbos, essa expressão used to e a palavra would é inclusive um verbo modal, que vocês vão ver mais à frente. São verbos auxiliares. Quando a gente tem os verbos auxiliares, na presença de verbos auxiliares, os verbos principais sempre vão ficar no infinitivo, sem o to. Aqui, ó, eu já tenho o to na expressão, used to. Aí é só colocar o verbo base, tá? Bora lá. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, gente, vamos falando, tá? Vamos fazer aqui uma comparação final, porque eu tenho aqui ó, o simple past, simples mesmo. Eu tenho used to, que é o que costumava acontecer, é o pretérito imperfeito, né? E eu tenho would, que acontecia sempre, ou seja, era um hábito lá no passado. Qual é o uso principal do simple past? Fato passado. O tipo de ação é pontual ou é repetido, mas é lá, é marcado no passado. Ele é neutro, tá? E eu vou marcar isso ainda mais com o quê? Com os marcadores temporais, né? Eu vou usar yesterday, vou usar last, aqui, ó, last year, last week. Deixa eu botar uma vírgulazinha aqui, um ponto e vírgula, para ficar separado. Last night, eu tenho aqui ago, lembrando que o ago eu sempre vou ter um marcador, um numeral antes, né? Um tempo antes. 2 days ago, a year ago, 2 hours ago. In plus ano. In é a preposição. Lembra que a gente já viu numa aula anterior que essa preposição in é usada para tempo, no tempo, né? É usada quando a gente tem datas assim maiores, né? Períodos maiores, como no caso de anos, aqui, ó. In mais ano. In 2010. Eu vou usar a palavra then. Then significa então. Significa naquele tempo. Esse então também é isso que significa então, tá, gente? Naquele tempo, dessa forma, né? Naquela ocasião. E eu vou ter também when mais uma ação no passado. Lembra que eu tive when I was a child? O que é a minha ação? I was a child, tá? When I was a child. Used to, eu também posso usar esse marcador, mas eu vou ter aqui, ó, é um hábito passado, ele é repetido, tá? Ele é repetido no passado. Esse estado que eu coloquei aqui, gente, são os verbos que indicam o estado, que a gente pode usar com used to, mas a gente não pode usar o would. Que verbos de estado são esses, Deise? São os verbos que indicam, por exemplo, o que a gente sabe, o que a gente gosta, o que a gente sente, tá? Então, eu posso falar, I used to like, sei lá, ice cream. Como se eu gostava de sorvete, né? I used to like ice cream. Soou falso, gente, porque eu amo sorvete até hoje, tá? É por isso. Mas significa exatamente que é uma coisa que começou lá no passado, era repetido, tá? Era uma ação contínua, era um estado contínuo, tá? E eu vou ter quais marcadores? When I was a child, posso colocar de novo. In the past. Before é antes. Eu gostava disso antes, né? Years ago. Back then. Back then significa... Then eu não falei que é então, que é naquela época. E back. Back é para trás, tá? Então, naquele tempo. Back then é naquela época, naquele tempo. Would, ele vai ser, o uso principal dele é um hábito narrativo, é como se fosse uma história contada mesmo, tá? É uma coisa que acontecia habitualmente. E ele era repetido, mas ele é usado só para ação, ele não vai ser usado para estado. Então, esse would, ele vai ser trazido sempre por uma coisa mais concreta mesmo, sabe? Daquilo que você pode meio que perceber a atividade. Tanto que eu coloquei aqui uma observação, não usa com estado, tá? E a gente vai usar essas palavrinhas aqui, ó, esses marcadores. Often, que é frequentemente, always, sempre. Vejam aqui, ó, que a gente vai colocar mais ou menos uma marcação parecida com o simple present.
para a gente falar de frequência, porque o would, ele marca bem que existia frequência, tá? O use to, não. Aconteceu, foi interrompido, parou, não é mais, tá? Por isso que eu falei que o lance do sorvete soou falso, né? Porque o meu cérebro já falou, gente, você gosta até hoje, então não foi interrompido, né? Aí, por isso que eu falei para vocês que eu senti que foi falso. E o use to, você sempre vai usar para algo, para uma situação que foi interrompida no passado, não faz parte mais do presente. De alguma forma, está diferente no presente, tá bom? E o would, não. O would, ele era um hábito no passado. Não tem mais nada a ver com o presente, não. Só está querendo dizer que no passado era um hábito realmente. Era recorrente. Tudo bem até aí? Estou entendendo que sim, hein, gente? Vou passando. Vamos para o past continuous. Este é usado para expressar uma ação contínua, uma ação em progresso, mas lá no passado. Uma ação que estava em progresso no passado. Diferentemente do simple past, ele é formado pelo verbo auxiliar to be, conjugado no simple past, was ou were, dependendo do sujeito, mais o verbo principal acrescido de ing, conforme as regras que vimos no present continuous. Lembra que a gente viu? É exatamente a mesma regra. O que mudou, Deise? O verbo to be, gente. Só isso. O verbo to be estava no presente, agora ele está no passado. Foi isso que mudou. They were working this morning. Eles estavam trabalhando hoje de manhã. They were working. You were not studying in the kitchen. Você não estava estudando na cozinha. Olha lá o que ele estava fazendo na cozinha. Ele estava comendo bolo. Pelo jeito, estava comendo escondido. Né? Pela carinha dele lá, pelo jeitão dele, ele estava comendo escondido. Was she having a shower? Ela estava tomando banho? Having a shower. Isso aqui, gente, ó, vocabulário, tá? Shower é banho de chuveiro. A gente poderia usar having a bath. Muita gente usa, né? Bath como banho. E a gente, às vezes, usa indiscriminadamente. Mas vamos seguir pela lógica da língua inglesa. Bath é banho de imersão, é banho de banheira. E shower é chuveirada, porque chuveiro também se chama shower. Ok? Então, was she having a shower? Quando que eu vou usar, gente, o past continuous? Primeiro lugar, para expressar duas ou mais ações que acontecem ao mesmo tempo no passado. Nesse caso, é muito comum o uso da conjunção while. While significa enquanto. Por quê? Porque eu vou ter duas ações que acontecem no passado. Então, uma é em progresso e a outra vai estar num tempo fixo, tá? Eu vou colocar essa ação em progresso dentro dessa atividade aqui no ponto fixo. I was doing the dishes, eu estava lavando louça, while he was cleaning the bathroom, enquanto ele estava limpando o banheiro. Então, eu coloquei a ação, né? Se bem que aqui eu coloquei as duas no... eu coloquei as duas com o tempo contínuo. Mas é porque eram duas atividades também em progresso, né? Duas atividades que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Isso pode acontecer quando a gente tem... Não, aqui a gente está falando disso, né? Duas ou mais ações que acontecem ao mesmo tempo. Vamos ver o segundo exemplo, porque o segundo exemplo eu peguei essa conjunção e coloquei lá no início da frase. E isso, gente, a gente pode fazer, tá? Da mesma forma que a gente faz em português. Tem certas conjunções que elas precisam ficar entre as orações, outras não. Outras são bem maleáveis, né? E essa aqui é uma das que pode.
While the girls were playing with their dolls. Então, enquanto as meninas estavam brincando com suas bonecas, the boys were playing soccer outside. Eram duas atividades em progresso ao mesmo tempo. Uma dentro de casa, outra fora de casa. No primeiro exemplo, uma na cozinha, outra no banheiro, mas as atividades todas estavam em progressão ao mesmo tempo. Por isso, usamos o past continuous. Na segunda situação, a gente vai expressar uma ação contínua no passado que já estava acontecendo quando outra mais pontual ocorreu, ok? Nesse caso, a ação pontual no passado é expressa pelo simple past. Foi aí que eu acabei me confundindo, que eu ia trocar assim, os exemplos. Mas olha só, então eu tenho uma ação que está em progressão, quando de repente outra coisa acontece no meio daquela atividade que está em progresso, tá? Essa atividade que é fixa, essa eu vou usar o simple past. Vamos ver o primeiro exemplo? I was watching Brazil's game when the phone rang. Eu estava assistindo o jogo do Brasil quando o telefone tocou. É lógico, gente, que só de você imaginar a cena, né? O telefone toca é uma coisa bem pontual. E o jogo? O jogo está em progresso, o jogo está acontecendo, né? We were talking when the teacher arrived. Nós estávamos conversando. A conversa é uma coisa que ela acontece progressivamente. Quando a professora chegou, a chegada de uma pessoa, ela é pontual, ok? Então, é uma coisa pontual que acontece dentro de uma atividade em progressão. A gente também usa para expressar uma ação contínua habitual que ocorria no passado. E, nesse caso, geralmente são empregados advérbios de frequência, como esses que eu coloquei aqui, são só alguns exemplos, tá, gente? Constantly, often, rarely, occasionally, weekly. Aqui, gente, a gente vai usar, mas é para dar ênfase mesmo de que a coisa tinha mais um teor de hábito, sabe? É uma recorrência, na verdade. Podia não ser assim exatamente uma progressão, mas é uma recorrência. He was constantly owing money to his friends. Ele estava constantemente devendo dinheiro aos amigos. Até o próprio verbo, a própria situação já indica que não é uma coisa assim exatamente progressiva, porque a coisa progressiva ela começa em um estado e termina em outro estado. Pensa no doing the dishes, lavando a louça. Começa de uma forma e termina de outra, certo? Conversando, we were talking. A gente estava conversando. A conversa começa de uma forma, termina de outra forma. Que outra forma? Sim, o assunto já foi, a informação já foi passada, ok? Aqui não. He was constantly owing money, dever dinheiro. Não é que ele estivesse devendo assim progressivamente, começou devendo e ele começa devendo e termina devendo, independente da quantia que seja. Mas é uma ação que se repete no passado, habitualmente. She was often asking for help. Ela estava sempre pedindo ajuda, frequentemente, né? Often é frequentemente. Então, a gente também pode colocar como sempre, assim, é um modo de dizer, né? Mas eu estou falando assim, claramente, assim, que é uma forma coloquial, né? Da gente traduzir, colocar que ela estava sempre pedindo ajuda, porque na hora que a gente vai ver a frequência, né, dessas palavras, desses advérbios, o sempre vai ser always, né? Então, e o often é frequentemente, que assim, é com uma alta frequência, mas não é 100%. E ela estava sempre pedindo ajuda. Ela está pedindo. Não, gente, não é que ela está progressivamente. Ela está constantemente, frequentemente. Então, indica hábito. O número 4, para estabelecer uma relação temporal entre uma ação contínua que ocorreu no passado e o momento presente.
nesse caso, algumas expressões de tempo são normalmente usadas para dar mais clareza ao enunciado. Entre elas, by this time, por essa hora, a essa hora, né, que a gente fala muito, nesse tempo. Yesterday, eu tenho aqui ontem. Aí eu coloquei como exemplo, by this time last week. Então, a essa hora, na semana passada, o que eu estava fazendo? I was traveling to Minas Gerais. Você vê que eu não situei dentro de outra ação no passado. Embora esteja num passado fixo, foi uma ação contínua, mas eu situei comparando com o tempo presente, tá? Tanto que eu coloquei by this time, este, né, por essa hora. She was living in Spain last year. Ela estava morando na Espanha no ano passado, tá? Normalmente, quando a gente usa assim o last year, seria mais fácil a gente colocar o verbo no simple past, tá? A gente só vai colocar no past continuous, primeiro porque era uma ação em progresso. E eu só usei esse marcador temporal, por quê? Para fazer o contraste com o tempo de agora. Que eu estou falando de agora, algo contínuo, né, em progressão que aconteceu no ano passado. Ok? Bora lá. Aí eu repeti um slide que eu já tinha dado para vocês lá no Present Continuous, que é para vocês não esquecerem essa regrinha de ouro, tá? Sem o verbo to be, não é Present Continuous. Da mesma forma, sem o verbo to be, não é Past Continuous. Vamos consertar isso aqui. Não é Past Continuous. O Past Continuous acontece aqui, ó, ação em andamento. Qual é a estrutura? Eu tenho sujeito, tenho was, were, mais o verbo principal, né, acrescido de ing. She was living alone. Ação contínua no passado, não um fato ocorrido em tempo determinado no passado. Não é uma ação fixa, é ação contínua. É um verbo de verdade. E aqui eu tenho o gerúndio. Verbo com função de substantivo, estrutura comum. É o nome mais of mais o verbo acrescido de ing. The cost of living alone was high. Então, o custo de viver sozinho era alto. Aí eu tenho de novo aqui, ó, living, que está com ing, é uma ideia, um conceito, não é uma ação. Equivale ao custo da vida independente. Tá? É a mesma regrinha do presente, vai servir para o passado. Vamos lá para mais uma questãozinha de concurso. Opa, passei demais, espera aí. Gente, olha só, aí eu acabei consertando isso aqui, no meu aqui, né? Mas acontece que eu já mandei e provavelmente vocês já receberam aí. Então, eu vou mandar novamente para a Isabela, tá? E eu vou pedir depois para a Isabela para ela repetir, para ela colocar de novo para vocês, ok? Para que vocês tenham essa versão consertada. Eu achei que eu já tivesse consertado isso, mas sempre escapa uma coisinha, né? Vamos lá. Read the texts and answer the questions that follow. Gente, a EAR gosta muito de usar tirinha, tá? Então, assim, caso vocês tenham tempo e tenham interesse, queiram fazer isso, vocês podem entrar nessas páginas, né? Principalmente do Garfield. Eles usam bastante Garfield, usam bastante o Snoopy, Charlie Brown, né? Essas tirinhas, essa Mafalda, também é bastante usada. Então, entra na internet, entra lá no Google, faz uma pesquisa lá para ver se você pode fazer umas traduções já. Ficar familiarizado com a personalidade, né, dessas personagens. Por quê? Porque isso pode também ajudar na compreensão do texto, porque muitas vezes não é gramática.
As que eu tenho colocado aqui são gramaticais, mas pode vir também interpretação, né? No meio dessas questões. Então, vamos lá. Na EAR, the verbs was, ate and should are in the... Qual é o tempo verbal que esses verbos representam? Letra D. Very good, Eduardo. Very good. Simple past. Aqui, para a gente ter o present não é mesmo, né, gente? A gente não está falando sobre isso, mas mesmo assim, a gente já enxergou aqui ó, o verbo to be, já enxergou o verbo aqui com ed. E o past continuous não pode ser, porque falou que é continuous, gente, tem que ter o ing. Tem que ter o ing ali no final, ok? Vamos ver aqui. Studying, agora, a gente tem duas questões, e essas duas questões serão respondidas a partir de um único texto, tá? Studying in New Zealand. Olha aqui, olha, gente, primeira coisa que acontece é uma forma verbal com ing. Isso aqui é continuous ou é o gerúndio? E aí, pessoal, quem se arrisca? Studying é continuous ou é gerúndio? Esse studying que está aí no texto. Por quê, Eduardo? Por que você acha? Mas existe uma explicação gramatical para isso. E eu quero que vocês gravem isso. Olha o que a gente acabou de ver aqui no... É aqui? ING, contínuo ou substantivo. Regra de ouro. Sem o verbo to be, não é past continuous, não é present continuous, não é past continuous, não é contínuo. É gerúndio. Gerúndio é um verbo com função de substantivo, tá? Então, eu vou ter assim, ó. Aqui a gente tem, ó, a estrutura é essa aqui, ó, gente. Noun é o substantivo, tá? Aqui, ó. Aqui, ó, cost of, mais o verbo com ing. Esse verbo aqui, embora ele seja um verbo, a função dele aqui é de substantivo. E aqui é a mesma coisa, ó. A gente tem aqui o studying, ele está sozinho, ele não tem o verbo to be. Se ele não tem o verbo to be, ele, na verdade, ele tem uma função de substantivo aqui. A gente poderia falar assim, na hora de traduzir, a gente vai traduzir como estudar. Ok. Ah, Deise, mas estudar é forma verbal. Sim, é forma verbal, mas ele tem um sentido. Ele tem um sentido de substantivo. Por quê? Eu poderia falar assim, estudar é caro, da mesma forma que eu falo carro é caro. Eles têm o mesmo peso. Nesse caso aqui, não está sendo usado, mas assim, por mais que você não queira entrar nessa semântica, tá? Porque isso aí é uma questão de sentido mesmo e tal. Vamos para a parte gramatical. Na parte gramatical, não tem verbo to be, não é progressivo, gente, não é contínuo, tá? Vai ser sempre o gerúndio. Mas então vamos lá entender qual é o texto, né? Studying in New Zealand was a fun experience for me. Então, eu tenho aqui algumas palavras que eu já conheço. Eu tenho o verbo aqui, ó, was, né? Palavra experience, que significa o quê? Bora aí, vamos fazer junto? Pode abrir o microfone ou então colocar no chat.
Experiência. Isso, experiência. E for me. For me. Ó, Para me. Hã? Para mim, Para mim. Então, ó, estudar na Nova Zelândia foi uma experiência fun. Fun, divertida. Divertido. E foi uma experiência divertida para mim. Quando, gente, toda vez que tem alguma palavrinha que você já viu, você tem que já marcar aquela palavra para ela fazer parte já de um contexto seu de tradução para você ter uma boa interpretação, ok? Por isso é que eu falo que vocês têm que rever, né, o material, rever a matéria toda, traduzir o máximo possível, para vocês irem pegando o mesmo jeito. But it was also lots of hard work. Nossa, aqui, olha, embora a gente não vai entrar nesse assunto agora, mas é um exemplo assim tão maravilhoso. Estudar na Nova Zelândia foi uma experiência divertida para mim. But, esse but significa mas, aquela conjunção adversativa, aquela que toda vez que ela aparece, ela vai introduzir uma ideia contrária daquilo que já foi dito. Quando você tem esse but, aí você pode se preparar, que depois disso vem alguma coisa contrária ao que já foi dito antes, tá? It was also, também foi lots of hard work. O que é o work mesmo? trabalho. Trabalho. E o que é hard? Hard work. Difícil. Difícil, um trabalho duro, né? Um trabalho difícil. Foi alguma coisa bem... Isso, underlined. I had classes 6 hours a day. Então, aqui ele está falando da rotina dele, né? I had classes 6 hours a day. Isso aqui, ó, é uma frequência, 6 hours a day. Isso aqui, e essa estrutura de frequência, a gente viu lá atrás, quando a gente viu o present simple, para falar de rotina, para falar de frequência, tá? A gente viu lá atrás. Por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês verem que tudo que vocês viram lá atrás já começa a ser utilizado de forma mais natural, assim, já vai aparecendo mesmo em outros contextos, e vocês, então, têm que se apropriar daquele conteúdo anterior para que agora vocês tenham essa fluência, né? Essa desenvoltura no estudo. Nowadays significa atualmente. Agora. Atualmente, né? Que, inclusive, week é semana, Marlon. Pode ser nos dias de hoje também, né? E aí, ó, vocês conhecem essa palavra que eu vou botar aqui no chat? Exatamente, significa na verdade. Isso aí é um falso cognato. A gente olha esse actually, aí como tem essa parece muito com o atual, né? E tem gente que ainda fala atualmente por causa do finalzinho, né? Do LY, mas o que é atual, o que é hoje em dia, né? É esse nowadays aqui, ó, que o Cauã colocou aqui, ó, nowadays. E actually é na verdade, de fato. Todo mundo pensa, Lorena. Por isso que eu coloquei aqui, porque isso aqui é um falso cognato, né? Então, quando é só as pessoas que fazem essa anotação, presta atenção, sabe aquele negócio de estudar cantinho de página? É isso aí. É questão boa para a prova esse tipo de palavra, tá? É chato, falso cognato, né? Pois é, eles enganam a gente. Não é à toa que eles são chamados de falsos amigos, né? Então, vamos lá. I had classes 6 hours a day, 5 days a week. Olha como eu tenho aqui duas frequências, 6 hours a day. E o que é I had classes? Eu tinha aulas. 6 hours a day, 6 horas por dia. 5 days a week, 5 dias por semana.
with lots of homework. Lots of, lembra? Então, o que é with lots of homework? A gente já falou sobre homework também. Muitos. Muitos deveres de casa? Os deveres de casa. Muito dever de casa, exatamente. Muitos deveres de casa. I also. O que é also, gente? Que é uma palavra que já apareceu aqui, ó, 2 vezes só nesse texto, mas já apareceu em outro slide também, que agora eu não lembro. Também. Also, também. I also kept a journal of my experience. Tá bom, Thalia, boa noite. Mas depois você pega a gravação. A gente vai ficar aqui só mais um pouquinho também, já está quase acabando. I also kept a journal of my experience. Journal, aqui, gente, é diário, tá? É outro falso cognato, porque a gente olha para isso e acha que é jornal, né? E não é isso. É um diário. E normalmente a gente usa journal quando está falando, está contando mesmo uma experiência. Você está numa viagem, você está contando o que acontece a cada dia, né? A cada lugar que você viaja, que você visita, ou então você está fazendo algum experimento científico, alguma coisa assim social, e você vai mantendo atualizações sobre os resultados que você tem, você usa essa palavra journal, tá? Mas a gente traduz por diário. E o kept é o passado do verbo to keep, que significa manter. Eu também mantive um diário da minha experiência. Professora, se fala semanalmente? Weekly. Vou escrever aqui para você. Weekly. Obrigada, professor. Uhum. Diary também é diário. Também é diário. Mas aí nesse diary eu posso colocar assim, os meus segredos, sabe? Não precisa exatamente ser... eu não estou contando as experiências que eu estou passando na minha vida. Esse diary, Marlon, eu poderia assim colocar uma florzinha que eu ganhei, um poemazinho que eu escrevi, uma receita, tá? On weekends. Olha só, aqui eu tenho a palavra week, tá? Que é semana, e eu tenho end, que é fim, ou seja, weekend, fim de semana. Então, nos fins de semana, my homestay family. Olha que barato, ó, a gente acaba de aprender aqui uma expressão, né, que é bem específica dessa situação de intercâmbio. Homestay family, não a família que me abrigou, né? A família que me recebeu no... a família que recebe, né, a pessoa no intercâmbio ou nessas experiências. É onde você... Aqui eu tenho, ó, home, que é lar, né? E stay é o verbo ficar, permanecer. Então, é o lar onde eu permaneci, com aquela família. Took me, took é o passado do verbo to take, que é levar ou pegar, dependendo do contexto, mas aqui é levar. Took me to lots of places. Então, me levou para lots of. De novo, a gente tem esse lots of. Para vários lugares. I'm definitely glad I went. O que ele quis dizer com esse finalzinho aí? I'm definitely glad I went. Ele, estou falando ele, mas é ele mesmo. Alvin. Quem arrisca me dizer o que é esse definitely? Definitivamente? Definitivamente. E a gente também pode, numa tradução assim mais coloquial, mais informal, você com segurança pode escrever que é assim, no doubt, sem dúvida. Então, definitivamente. E glad, é o quê? Glad? Dá um sinônimo para mim. Sinônimo, in English, se vocês souberem. Um sinônimo para glad.
É porque a gente quase não usa glad, né? Mas a gente usa mais outra palavra. Mas aí vamos ver se você consegue entender qual é o campo semântico. Alegre In English. Em inglês. and happy. Happy. Exatamente. Não glad. Porque o glad, quem que falou agora? Fui eu, a Clara. Clara. Porque glad é realmente alegre. E happy a gente usa feliz, né? Que, na verdade, no fundo é mais ou menos a mesma coisa. É. Mas são palavras diferentes, tanto em português a gente tem feliz e tem alegre, em inglês a gente tem happy e glad, ok? Ele tá falando, tipo, que ele definitivamente ficou feliz de ter ido, alguma coisa do tipo? Isso, exatamente. Isso significa o quê? É uma satisfação imensa, sem dúvida alguma, tá? Indubitável. Essa satisfação. I'm definitely glad I went. Então, eu estou super feliz por ter ido. Definitivamente feliz, alegre por ter ido. Ok. Nem sempre vocês vão precisar dessa... Nossa, meus cachorros hoje estão atiçados. Já não dá pra ouvir, não. Não está dando para ouvir, não? É porque eles Não. veio aqui bem pertinho. Eu falei, gente, eles devem estar ouvindo tudo. Que bom. Mas, assim, nem sempre vocês vão precisar de toda essa tradução, né, interpretação, porque talvez vocês não precisem tanto de interpretação, ok? Aí fica parecendo que é muita coisa. Mas, gente, eu quero que vocês pensem o seguinte: se vocês treinarem fazer isso, tudo que vocês tiverem que fazer além disso, vai ficar super fácil. Eu prefiro que vocês cheguem lá na prova, cheguem diante da prova e pensem assim, caramba, a Deise me fez estudar aquilo tudo, fazer uma prova dessa. Eu prefiro a pensar que vocês podem chegar lá e falar, gente, mas o que é isso aqui mesmo, gente? Eu vi isso, eu não vi, ou então passou tão rápido e eu não sei, né? Porque pensem que, assim, quando você tem exercício difícil, muito exercício, o caminho, né, do exercício é muito difícil, a prova fica fácil. Quando o caminho para a prova, né, de exercício, de atividade para estudar, para ler, quando isso é fácil, geralmente você chega na hora da prova, você acha a prova difícil. Tá bom? Então, é por isso que, às vezes, eu fico dando esses cantinhos de página, que eu espero que vocês façam anotações sobre esses cantinhos de página, que são cantinhos, assim, gramatiquice mesmo, mas é isso que vai dar uma segurança para vocês na hora de realizarem a prova. E o que mais garante mesmo, além de você ter essa segurança gramatical, é o vocabulário, que você só aprende mesmo fazendo a tradução, tá? Vamos lá dar uma olhadinha, então, agora nas questões, porque a gente já leu o texto, já entendeu o texto todo. Alguém ficou com alguma dúvida? Professora, qual a diferença sentido entre diary and journal? Diaries and diary, a diferença é que o primeiro está no plural, o segundo está no singular, é a mesma palavra, tá? E a diferença entre eles, é aquilo que eu te falei, quando você escreve um diary, você está colocando coisas pessoais, mas não exatamente você está relatando uma experiência, porque o diary são várias entradas, né? Você pode escrever uma coisa hoje, você passa 3 dias sem escrever, um mês sem escrever, daqui a pouco você escreve outra coisa, né? Eu escrevo um dia um poema, no outro dia eu coloco, sei lá, minha mãe me ligou, daqui a pouco eu escrevo a letra de uma música, boto uma foto, uma florzinha que um aluno me deu, vou lá e colo. Isso é um diary. Agora, um journal, eu estou fazendo um relato de alguma experiência que eu estou vivendo, tá? Então, vamos supor que, assim, a cada encontro nosso, eu escrevesse quais foram as minhas impressões, o que eu ensinei, quem foi que participou, quem é que apresenta dúvida, quem não apresenta. Isso é um journal, porque eu estou fazendo um relato progressivo
de uma experiência que está acontecendo. O diary não, tem entradas assim aleatórias e de natureza aleatória também. Ok, vamos lá. Beleza. Number 5. The verbs was, had, kept, took, and went are used in the text to express. Então, ó, are used in the text. Used a gente já sabe o que é, né? Que é usado. Está usado onde? No texto. To express, para expressar. Expressar o quê? Temos aí 5 opções. Letra C. C, completed actions in a finished time in the past. Good job. Good job. Por que, que a gente não poderia usar a letra A? Porque ali está falando actions that started in the past, até aí tudo bem, começaram no passado, and continue in the present. Não, nada a ver com presente. O verbo, os tempos verbais são simple past, e simple past a gente deixa tudo no passado, não traz nada para o presente. Letra B, past habits that are still true nowadays. Aí saiu, né, a perguntinha do nowadays. A gente já sabe que é atualmente, né, que é nesses dias, então, de novo, nada a ver com presente. D, menos ainda, né, gente? Future arrangements. Não, nada a ver. E letra E, hypothetical situations in the past. Bom, deu para entender que é hipotético, né? Situações hipotéticas. E não tem nada a ver, são fatos. Ok? Simple past trata de fatos. Se fosse uma situação hipotética, na verdade, outras palavras no contexto teriam que trazer essa mensagem para a gente. Número 6. Choose the sentence that correctly rewrites the excerpt without changing its meaning. Todo mundo entendeu o que está pedindo aqui? Ou alguém ficou em dúvida sobre o que está pedindo aqui? Eu fiquei, professora, não entendi muito bem, não. Então, bora lá. Vamos ver pequenininho. Partes, né? Por partes. Choose the sentence. Choose, esse verbo aqui é o verbo escolher. Gravem bastante esse verbo, gente, porque assim, ele vai aparecer. Eventualmente vai aparecer. É lógico que, se é de múltipla escolha, a gente já sabe que tem que escolher uma só que está correta. Então, a escolha é a sentença that correctly. Correctly é corretamente. Rewrites. Bora lá, gente. Ó. Aqui a gente tem o verbo, ó, vou botar setinha aqui em cima, só para tapar o prefixo. O verbo é write. Write é escrever. Toda vez, em português ou em inglês, que a gente tem esse re aqui na frente, esse re, é um prefixo com o significado de repetição. Então, a gente tem que escolher uma sentença que reescreve esse excerto aqui, ó, without changing its meaning. Não, peraí. Esse excerto aqui, ó, I had classes 6 hours a day. Esse pedaço, excerto, gente, é um pedacinho do texto, tá? Eu apresentei um texto e agora eu estou tirando uma única sentença. Eu estou tirando uma única sentença e é essa que a gente tem que reescrever. De que forma? Without é sem, tá? Olha só. With é igual a com. Out é igual a fora. Quando a gente tem without, aí a gente, na verdade, vai fazer uma relação de ideias. Without significa sem. Without changing its meaning. Changing é mudar. Sem mudar. E meaning significa significado. Então, eu tenho que reescrever esse pedacinho do texto, mas sem mudar o significado dele.
E eu já dei um spoiler sobre isso quando a gente estava lá nos slides, tá? Eu tenho aqui, ó, I had classes 6 hours a day. O que significa isso? Que a gente acabou de traduzir agorinha. Professora, você pode repetir? Você travou um pouco para mim, eu não escutei o que você falou. Eu perguntei o que significa I had classes 6 hours a day. Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o que significa isso. Mesmo que seja assim, aleatoriamente, assim, não tá ligado lá no texto, tá? Tá ligado só aqui nessa questão mesmo. Mas não é a letra A, Marlon. Sabe por que não é? Porque aí a gente tem I have had classes 6 hours a day. Esse tempo verbal que tem aí, ó, que é feito por essa have had, vocês não vão ver isso, a gente deve ver isso no próximo encontro, que fala dos tempos perfeitos. Esse tempo aí, ele situa o passado, mas ele situa uma ação passada anterior a uma outra ação do passado. Então, é o nosso pretérito mais que perfeito, tá? A gente vai ter um capítulo só para isso. E aí você mudou o sentido. Na letra B, I used to have classes 6 hours a day. Letra B. Quem falou, Cauã. Cauã está arrebentando, né? É exatamente isso. Lembra que eu falei para vocês que a gente pode usar o used to? Vamos ver onde que ele vai aparecer aqui. Deixa eu ver se é aqui. Não. Aqui, ó. Perceba que se você realmente quer trazer a situação do pretérito imperfeito, é mais comum que se use a expressão used to ou would, tá? I used to speak English when I was a child. E quando eu li isso aqui, eu ainda falei para vocês, percebam que não tem diferença entre eu dizer I spoke English when I was a child, ou então I used to speak English when I was a child. Por quê? O used to, ele só deixa mais claro, ele é uma ferramenta assim, de clareza, tá? Sobre que você quer situar aquele fato como algo, uma situação que mudou de alguma forma, tá? Então, aqui ele falou que I had classes 6 hours a day. Eu tinha aulas 6 horas por dia. Eu costumava ter aulas 6 horas por dia. É a mesma coisa. I used to have classes 6 hours a day. É o mesmo peso, não muda em absolutamente nada. Por que eu não posso usar a letra C? I am having. Isso é present continuous, não é passado. Por que eu não posso usar a letra D? I would have classes 6 hours a day now. O que esse now está fazendo aqui, gente? Now. E a letra E também faz parte do presente. I have class 6 hours a day. Eu tenho aulas agora. Porque é para repetição. Como assim? Não entendi. Ah, tá. Porque o use to é utilizado para situações que ocorriam no passado. Então, o use to, os dois são usados, né, para coisas do passado. Vamos olhar de novo isso aqui, ó. O simple past. Todos eles são para passado, Cauã. Não. É a resposta. Que resposta, meu filho? O que você está falando? Me deixa doida nessa hora. Não, agora eu quero saber, você me deixou curiosa. Aqui não pode ser o would, nessa letra D aqui não pode ser o would, por quê? Porque a gente tem essa palavra now. Se a gente não tivesse now, a gente teria aqui duas sentenças brigando entre si, tá? Por quê? Porque o use to, ele dá a ideia de que, assim, era uma coisa que ocorria no passado, tinha uma frequência no passado, mas essa situação mudou de alguma forma. E pelo texto a gente consegue entender
Ih, Cauã, agora realmente eu não estou entendendo nada que você está falando, tá? A gente não pode usar porque, pelo texto, a gente consegue entender que era uma coisa que acontecia no passado, existia uma frequência no passado, mas a situação mudou, né? Então, aquela situação foi interrompida para que outra coisa aconteça. Então, assim, ele não está mais estudando na Nova Zelândia, ele não está mais vivendo na Nova Zelândia, foi isso que mudou, tá? Agora, quando a gente usa o would, a gente está falando de hábito. Como que é um hábito? Uma coisa que aconteceu só um ano. Não é uma coisa assim, né? Tinha que ser uma coisa mais histórica. É tipo assim, sabe? O would, ele dá um peso mais épico. É uma coisa mais épica, tá? Você pode levar para esse campo, assim, de mais peso. O would vai ser mais, assim, histórico mesmo. Used to vai ser uma coisa mais leve, é um hábito que foi interrompido, mas virou outra coisa, tá? Tem esse sentido de ter virado outra coisa. E o simple past não. O simple past ele está lá, preso no passado. O past continuous estava em progresso no passado. Ok, pessoal? Cauã, você ficou com alguma dúvida? Peraí, eu acho que agora eu entendi. Porque o used to é utilizado para situações que ocorriam no passado. Sim, porque é para repetição. Só que aí você perguntou would, e aí eu fiquei em dúvida de ter ficado alguma dúvida por causa disso, tá? Mas agora eu acho que está tudo certo, né? Ok, pessoal? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Deu para entender direitinho o simple past, o present continuous? Sem dúvida, tá tranquilo. Que ótimo, então. Eu já tive essa matéria na escola, então eu entendi muito bem. Então hoje você está por aqui de perto, né? Teve na escola também? Ok, pessoal? Então, a gente, thank you for your attention. A gente se vê na próxima aula. E na próxima aula, provavelmente, a gente vai falar sobre os tempos perfeitos, tá? Vamos começar com present perfect. Mas, se der tempo, a gente fala também do past perfect, tá? E aí a gente encerra essa parte do passado para depois partir para o futuro. Teacher, Ah, essa aula é toda segunda-feira? sempre Ou segunda-feira. segunda-feira? Não sei se serão todas as segundas. Esse mês a gente teve 2 dias seguidos, aí teve uma semana que faltou, aí eu vim hoje de novo, tá? Então, eu não sei se será sempre, não sei se serão todas as segundas, vai ser de 15 em 15 dias. Ok. Ok? Ok. Thank you, guys. Thank See you. you. Bye-bye. Goodbye. Bye, bye, teacher. Bye, bye. Bye.